Vamos falar do Santos então agora? Então tá, já vamos abrir falando o seguinte, Neymar deu entrevista, eu tô ficando louco, né? Falar no próximo Palmeiras? Palmeiras a gente estava falando sobre o Palmeiras, ia falar sobre o Santos, obviamente. Neymar deu entrevista na saída de campo e foi perguntado se vai renovar o contrato com o Santos. Ele disse, não, ainda não sei de nada. Ainda não sei de nada. Não é que ele não vai renovar, né? É que ele ainda não sabe. Ainda não sabe. Essa foi a entrevista. Se não renovar, são 3 jogos que ele tem até o fim do contrato. Vamos aguardar. Contra o Vitória, contra o Botafogo e contra o Fortaleza. Isso. Fato é que o Santos foi até Maceió, né, ao Rei Pelé, jogar contra o CRB, estádio absolutamente lotado, mas, de novo, um jogo ruim do Santos, permitiu bastante ao CRB, teve as suas chances também. A melhor chance do Santos é no primeiro tempo uma bola com o Barreal. Isso. Uma virada Uma virada de jogo da esquerda para a direita. O Barreal fica na frente do goleiro, bate e vocês vão ver já. E a bola acaba desviando no goleiro do CRB antes de ir para a linha de fundo. Tem o chute do Thiaguinho, o Brasão pegou isso. Havia uma grande... esse é o lance. Havia uma grande expectativa, Alex e Mansur, para a entrada do Neymar em campo. Ela aconteceu, ele jogou 25 minutos finais do jogo e ficou muito evidente a diferença que ele faz, né? 3 toques na bola depois da entrada dele, ele criou 3 situações de gol para o Santos. O time melhorou a partir da entrada dele, mas não o suficiente para evitar essa eliminação precoce e que vai levar um pouco mais de pressão para os lados da Vila Belmiro. O jogo tinha uma coisa muito interessante que ressalta o contraste na hora que o Neymar entra na partida. O CRB é um time muito organizado pelo Barroca, inclusive para conservar a bola, para se organizar, para se estruturar no campo. O que falta, e aí talvez por questão de nível de investimento, capacidade até eventualmente dos jogadores, esse é o chute do Meritão. Ele assusta muitas vezes em bolas de fora da área. Aliás, na Vila também tinha levado perigo em lances de chute de fora da área. E tem dificuldade de resolver o jogo nos últimos metros, perto da área adversária. E o Santos, pelas suas dificuldades habituais, também tem. Então, tudo que faltava em termos de capacidade decisiva perto da área, do último passe, daquela bola decisiva, o jogo começou a ter quando o Neymar entrou. Tanto que ele entra e imediatamente 2, 3 passes dele resultam em chances de gol, né? É verdade que uma ótima chance do CRB vai acontecer no lance que o Neymar é desarmado. Esse lance, ele vai perder a bola aí no centro do campo e aí o CRB vai ter uma ótima chance de gol, talvez uma das melhores do jogo. Aliás, depois tem uma outra chance do CRB que é muito boa também. Incrível, perdido, né? Bola cruzada, né? Bola cruzada. Da direita para... O fato é que o Neymar, claramente... esse é o lance. Esse é o lance que vai resultar na melhor chance do jogo, que quase resultou na vitória do CRB no tempo normal. O fato é que... mesmo. O que mostra a entrada do Neymar? Algo semelhante que a gente tinha visto em alguns momentos das entradas dele no Campeonato Paulista. Uma capacidade acima da média de distribuir jogadas. Esse é um lance que ele finaliza. Gol, né? Ele virou um metedor de bola. O Neymar virou um dos... bem saudável. Ele já era antes de vir para o Santos, na última temporada de PSG. O pênalti cobrado por ele. Isso, pênalti cobrado por ele. Cobranças do Santos. Um dos melhores passes em profundidade do mundo. Assim. A capacidade de colocar a gente na cara do gol é impressionante. O que ele ainda não tem nesse momento, não sabemos como isso vai acontecer na carreira dele, qual vai ser o destino do Neymar, quantos jogos ele vai ter em sequência a partir de agora. Ele não está tendo a sequência de jogos que permita ele recuperar o arranque para driblar, né? Para conseguir se livrar de adversários com a facilidade de antigamente. Isso ele ainda não está conseguindo mostrar. Mas o Santos, assim, ele vai ter que se acertar taticamente para dar menos espaço e conforto para os adversários nesse sentido, né? E que é de característica de Clebinho, de Matheus, tudo que está ali junto, né? Eles têm essa competência. O Santos tem jogadores para poder fazer para obter essa melhora, né, nesse sentido, para poder dar até um conforto para quando tiver com bola, senão fica uma exposição, você fica correndo atrás, e hoje o CRB ele teve sim domínio com bola nesse sentido.
Levar mais susto ou menos susto é outra coisa, mas você vê o Santos sofrendo para correr atrás nesse sentido. E o Brasão... Você até foi dividido, eu estava dando uma olhada nas estatísticas, 50-50. Né? E o jogo do Santos também um pouco mais vertical. 15-15 em finalização. Acho que o Roleiser fez um bom jogo de novo e o Brasão é impressionante, né, cara? O Brasão tá... É o melhor jogador do Santos até aqui na temporada. É dos melhores do Brasil, né? Porque o que ele vem realmente fazendo, lógico, nesse ano especificamente dizendo, é algo impressionante de uma alta qualidade. O Santos ele vai precisar recuperar Guilherme, né? Porque é um jogador também super importante para isso, para recuperar confiança. A torcida tem pego no pé do Guilherme e hoje, para a infelicidade dele, do Santos, ele perde o pênalti. É o segundo pênalti no caso. Isso, ele perde o pênalti nas disputas, né? E isso traz uma carga ainda maior para cima do jogador. E como ele machucou, naturalmente agora ele vai precisar de jogos, né? E o Guilherme, cara, joga muita bola, cara. Ele pode ter confiança, porque ele carregou esse time do Santos o ano passado, né? O início desse ano ele iniciou até bem. Paulista depois, naturalmente, depois teve uma queda, sim, e ele tá correndo atrás. Isso faz parte. Tem jogadores também especiais que às vezes tem esses momentos, mas vai ser importante recuperá-lo. Porque nessa parte de decidir jogo, realmente é ele, é o Soteldo, é o Neymar enquanto tiver, é Roleiser. Soteldo que também está machucado. Isso daí. Então eu acho que nesse sentido todo, o Santos também, ele não joga. Você vê o David Washington, menino rápido e tudo, mas também precisa se encontrar, né? Tem uma expectativa muito grande. Então parece que o Santos hoje ele joga menos do que esses jogadores, de repente, poderiam, né? Mas como grupo, eu acho que eles vão ter que fazer um time um pouco mais coeso, esse tipo de eliminação. É uma pena, né? Faz falta, mas é um machucado que tem que realmente te mostrar, você tem que confrontar esse tipo de situação, de erros, para você poder melhorar, porque os confrontos daquilo que vai vir daqui para frente vão ser mais difíceis. Só resta o brasileiro então, agora. Isso que eu falar. Santos, né? Tem tempo para treinar, tempo para recuperar, vai ter a parada para a Copa do Mundo, muito tempo para treinar, descansar, dar folga para os jogadores eventualmente. Então não vai dar mais para reclamar de falta de tempo, falta de treino, para fazer o time jogar alguma coisa de bola a partir da volta do Campeonato Brasileiro, né? Era isso, ninguém quer a eliminação da Copa do Brasil. O fato é que agora são 29 jogos até dezembro. O Santos tem 29 jogos para fazer até dezembro, que são as 29 rodadas que faltam do Campeonato Brasileiro. Daqui a 3 você vai ter uma parada de um mês, com possibilidade de dar descanso e depois de treinar. E no segundo semestre, em todas as semanas em que houver Copa do Brasil ou competição sul-americana, o Santos não joga. Isso. Então, em tese, é um calendário extremamente racional, com um período que a comissão técnica que assumiu não teve antes de começar a trabalhar, vai ter no meio do ano. Se a convicção, de fato, é nesse trabalho, esse trabalho agora vai poder ser melhor avaliado a partir do segundo semestre. O torcedor, eu acho que, beleza, isso aí não tem como se mexer. Lógico que o torcedor ficar, quanto mais puder apoiar, acaba sendo melhor. Só que essa pressão sobre essa nova comissão técnica, o Kleber Xavier, eu acho que já está pesada demais, que daí o pessoal fica falando de saída. Nós temos que pensar que o Léo Jardim, Leonardo Jardim, ele chegou no Cruzeiro, nós falamos, também não vai dar conta. Lembra? O Brasil, assim, né, falando, poxa vida, o troço não anda, parece que tem algo lá. Daqui a pouco, não foi só a decisão de tirar o Gabigol, de tirar o Dudu, não é só isso. Ele começou a encontrar caminhos sem querer arrumar lugar para todo mundo, pensando no todo, e essas opções acabaram. Hoje o Cruzeiro é um dos times mais regulares do futebol brasileiro. Isso nós estamos falando que de 6, 7 rodadas. Bom jogo de novo hoje. De novo. Então, o Santos tem que... Eu, nesse sentido, uma comissão técnica desse gabarito, eu acho que tem que ter paciência, confiar sim, porque, poxa vida, se esses caras não puder dar retorno, né, tendo esse tempo, pelo menos até esse meio de ano, para fazer essa questão até o meio do ano, ter esse tempo para treinar e depois voltar para o segundo semestre só com o Brasileirão, eu acredito que seria o melhor caminho. A princípio, lógico, os resultados negativos não podem seguir, né, e o time precisa evoluir, mas ter um pouquinho de paciência para eles poderem encontrar um caminho, porque o Santos está em reconstrução, gente. O Santos caiu para a segunda divisão, problema financeiro gigante, então não é simplesmente o campo, vem cá, vai acontecer, tem bons jogadores, então isso tá dificultando um pouco. Aliás, quero saber de vocês aí de casa, né? Hashtag troca de passes, vão lá no X, no Twitter, mandem as suas mensagens. Quero saber de você, torcedor do Santos, o que está pensando a respeito do futuro, né? Acha que o Santos vai conseguir recuperar, melhorar a performance no Campeonato Brasileiro, né? O que está achando da situação do Neymar? Você acha que o Neymar vai conseguir renovar o contrato com o Santos e dar uma esperança de que o Santos possa contar com ele nessa
né, dura luta que vai ser o Brasileirão, queremos ouvi-los, tá legal? Faça como, por exemplo, o Emerson Paulo, que tá mandando aqui, ó. 3 toques na bola e o Neymar criou 3 chances de gol. É isso. E o Júlio manda aqui, por favor, chamem as coisas pelo que são. Opa! Quem tem elenco é novela. Quem tem time de futebol tem plantel. Ah, é? É? Eu também não sabia. Para mim pode ser elenco. Pode ser, tá elenco também se usa no futebol, não? Mas tudo bem, podemos chamar de plantel se você quiser aqui, tá? Eu vou continuar chamando de elenco. É o seguinte, vamos de Renato Paiva para Kleber Xavier, o técnico do Santos está falando e a gente mostra para vocês agora aqui no Troca de Passes. É a realidade, são 5 jogos, apenas um gol marcado. Nesse jogo foi um dos jogos que a gente mais criou situações, mas a bola novamente não entrou. É ruim, é duro, né? E é trabalhar, não tem outra, vou dizer o quê? Tem que trabalhar, continuar trabalhando. Amanhã a gente faz a análise do jogo e começa a se preparar para o jogo do Vitória no domingo. Kleber, o Guilherme voltou hoje a jogar, o Zé Ivaldo tinha perdido uma chance clara no jogo passado, no jogo dos batedores. Eu queria que você comentasse como é que foi a decisão e a escolha pelos batedores do Santos hoje, por favor. Os 5 primeiros pênaltis foram batidos pelos jogadores que tiveram os melhores treinamentos, né? Esse foi o meu padrão de escolha. A partir daí, a gente separou aqueles que também treinaram e treinaram bem e deixamos pela escolha do momento, né? Não definido o sexto, né? Não pensava na sequência do sexto na hora de alternada, né? E ficou por decisão dos próprios atletas. Todos eles treinaram e foi a decisão. Professor, o futebol ele também é feito de resultado. Por mais que a gente consiga ver algumas evoluções, o Santos não consegue fazer o que precisa, que é vitória. O quanto você ainda se sente respaldado? Eu sei que você respondeu sobre isso depois do Clássico e você falou que não é um assunto que você exatamente tem que responder, mas como a gente pergunta a dirigentes, os dirigentes às vezes se calam, você como profissional, como técnico, nessa sua primeira experiência, o quanto você se sente respaldado, ciente com toda a experiência que você já tem no futebol, até agora não ter conseguido uma vitória e o Santos que vai voltar ao Brasileiro na condição que está? É duro, é chato, se trabalha diariamente, né, com dedicação de todos, com um ambiente, embora nessa situação, um ambiente bom de trabalho. Conversamos agora com todos dentro do vestiário e preparar amanhã, treinar quem não jogou ou jogou menos. Hoje a gente poder trabalhar e preparar para o jogo de vitória. Não posso responder questões que não são minhas, não adianta, né? Essa é a realidade. Kleber, boa noite para você. Boa noite. Um momento onde o Neymar volta para a atividade dele profissionalmente, entrou bem, criando situações, mas nos pênaltis acaba sendo eliminada essa chance do time do Santos ir para as oitavas de final da Copa do Brasil. Kleber, o quão dói nesse momento que era para ser uma festa do Santos, o retorno do Neymar, essa derrota aqui para o CRB no Estádio Pelé? Dói muito em qualquer circunstância, né? Perder é ruim, ser eliminado é pior ainda, ser eliminado de uma competição que é muito importante, né? Uma competição onde o Santos já foi campeão e a gente buscava com certeza a passagem, né? Trouxemos para cá essa decisão, infelizmente não conseguimos definir bem o jogo no primeiro jogo em casa, trouxemos para cá com chances ainda, mas não conseguimos. A dor é grande, a dor é hoje, a dor é essa noite, é dificuldade muito grande para esse momento e seguir trabalhando, não tem outra palavra. A última aqui como é que você avalia o retorno? Não há muito o que falar nesse momento, né? E a gente vê na entrevista coletiva já a questão sobre respaldo depois de 5 jogos. São 5 jogos do Kleber Xavier comandando o Santos. Não houve uma vitória ainda, é verdade, mas veja como as coisas acontecem de maneira muito dinâmica, para não dizer outra palavra, aqui no nosso futebol, né? Eu sei que tudo isso faz parte do trabalho, é um dos compromissos, você está ali, faz parte do conjunto de atribuições do treinador, mas tem horas que a entrevista deve ser doído, né, para ele. Acaba um jogo para um treinador, acaba um jogo como esse, qualquer treinador, qualquer que seja ele, acaba um jogo desse, uma derrota nos pênaltis, um jogo que foi 0-0 até o finalzinho, podendo cair para qualquer lado. E aí você já tem que ir lá, e aí vão te perguntar sobre continuidade, se você se sente respaldado. É difícil. Haja experiência, sabedoria, assim, né? E não tem ninguém errado na história. O papel do jornalista é perguntar e o técnico precisa estar ali para responder. Só que fácil não deve ser, não. É isso. E agora a esperança do torcedor do Santos é que o Neymar consiga ter um pouco mais de sequência, que ele consiga uma série de treinamentos aí
para que ele fique mais forte, né, e que consiga suportar a sequência de jogos. Como a gente disse, o calendário está mais tranquilo e ele vai poder ter mais tranquilidade para fazer as coisas nesses 3 jogos que restam até o fim do contrato dele, né, a ver se vai renovar. E tem um detalhe ainda que ele fez, desculpa, Mansur. Ele fala dos números, né? São 5 jogos, 1 gol e tal. Só que nesses jogos ele não teve realmente Neymar, ele não teve Soteldo, assim, ao mesmo tempo Soteldo jogou acho que o quê? 2 jogos? Soteldo? Ele se machucou no último. E Guilherme, Barreal, assim, né? Se a gente for pensar tudo isso, não é questão de desculpa, isso é fato. Ele não tem 5 jogos. Soteldo jogou 3. Não jogou 3. O primeiro e não jogou o 4. Ele não fez gol, mas ele produziu. Não jogou o 5º, perdão. Jogou o primeiro e não jogou hoje. Então não é questão de arrumar desculpa. O treinador ele tem que falar, e ele foi verdadeiro. E é isso, cara. Não tem. E todo mundo sente mesmo. Às vezes tem gente que pensa que quem está ali dentro trabalhando acaba não sentindo, se sente muito, porque ali é ele que pode fazer alguma coisa, né? Mas então, nesse sentido, ele nunca teve esse pessoal todo, esse tempo todo. Mas, ao mesmo tempo, agora, depois dessa queda, com datas, ele naturalmente vai ter que dar alguma resposta. Para eles, para todo mundo é importante, porque depois vem o externo. O externo vem a pressão que faz parte do futebol, não tem como, ainda mais num momento desse. Você falou sobre o futuro, não adianta pensar no futuro, mas o Neymar já vai ter que dar uma resposta. É isso. Porque o contrato está acabando. E ele falou, como eu disse no início aqui do papo sobre o Santos, ele deu entrevista na saída de campo, a gente vai mostrar para vocês agora. O que dizer? Não tenho o que dizer. A situação é muito ruim, a gente sabe disso. E só depende de nós para mudar a nossa situação. Você tem um contrato válido até dia 30 de junho. Você vai renovar com o Santos? Pretende renovar com o Santos? Não sei ainda. Não sei. Como você sentiu nesse retorno também? Sentiu bem dentro de campo? A tendência é que os próximos jogos com você em campo também, você acha que o time consegue sair dessa situação? Cara, eu sei que comigo dentro de campo as coisas são diferentes. Você viu que em 20, 25 minutos eu posso fazer a diferença. E é isso, eu sei que eu posso ajudar meus companheiros. Primeiro jogo que eu voltei depois de um longo tempo. Mas acho que isso tudo pode depender só de mim. Acho que todo mundo sabe da situação que a gente está e a gente precisa de todos os jogadores para essa situação. Falando sobre a situação terrível do Santos, ninguém imaginava, né, que o Santos pudesse estar nessa situação, nesse momento da temporada, tendo o Neymar em seu elenco. Falou claramente ali, né, sobre a diferença que ele pode fazer, e realmente pode, mesmo nessas condições que ele está hoje, né, se recuperando de lesão, longe da forma física ideal. Foram os melhores 20 minutos do Santos no jogo a partir do momento que ele esteve em campo. E sobre o contrato é isso, nada a dizer, né? Não houve resposta, deixou tudo no ar e é difícil saber o que passa pela cabeça dele, né? Vendo o Santos nessa situação, ele não conseguindo ajudar ainda da maneira que imagina, bastante coisa para pensar até o fim do contrato. Muita coisa, assim, o Campeonato Brasileiro ele é muito duro, né? O Santos hoje cai da Copa do Brasil, mas a situação do Campeonato Brasileiro é difícil, num campeonato que é duro. E assim, você olha o elenco do Santos, dá para pensar em posição melhor. Só que você precisa ter os jogadores à disposição, né? O Neymar jogou pouquíssimo até agora. O Neymar do Campeonato Paulista que jogou teve algum impacto em alguns momentos, mas ainda não um impacto de alguém que só carregue um time que está voltando da Série B, que precisa ter um reencontro, que consiga carregar... Ter, né, Mansur, se tivesse em campo. Se tivesse, mas é o que eu digo... conseguido ter sequência de jogos, ter melhorado com o tempo a sua condição física. No momento mas o que eu digo é assim, a sequência do Campeonato Paulista, que foi a maior, né, maior do que a sequência entre o jogo que ele volta, o Fluminense, né, no Maracanã, e depois ele joga uma sequência e tem a nova ausência. O Neymar do Campeonato Paulista, assim, a gente também tinha muita vontade que as coisas acontecesse, porque é um jogador que a seleção depende. Ele teve espasmos de participações pontuais. Não um jogador de absoluto desequilíbrio, de drible, de arrancada, de chamar o jogo inteiro para ele. Ainda não é isso, né? A gente ainda não assistiu a isso. Enfim, Soteldo tem questões de lesão que vira e mexe aparecem. Frequentes. Enfim... não adianta você ter... Rafael está entrando no time agora, porque também passou por longo tempo de... Esse Santos que pode vir a dar uma resposta melhor, ele ainda não existiu de fato
por um longo tempo. Você precisa ter os jogadores à disposição. Porque tem uma coisa, o Campeonato Brasileiro também é um campeonato que exige saúde para disputar. Sem dúvida. O campeonato ele é de uma intensidade alta.